Cuida de ti da doutrina. A doutrina de Cristo. Se você estiver em alguma congregação, em algum local, e não tem a doutrina de Cristo, saia dali. Nós devemos ter comunhão um com os outros. Não é dentro de local, é na doutrina. Se não está na doutrina, eu não tenho comunhão. A Bíblia não manda ter comunhão com ninguém dentro de igreja. É na doutrina, é na palavra. É o que diz lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. Olha o que a palavra diz. Olha a condição. Se andarmos na luz, a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, a luz é essa. A luz de Deus não é um ensino paralelo à segunda luz que estão ensinando por aí. Tem uma doutrina que diz assim, não, o livro da profetisa fulana é a segunda luz. Para você chegar à primeira, tem que conhecer a segunda luz, que é a doutrina que foi formulada. Eu vou dizer o nome da fulana, Ellen G. White, uma profetisa tida como as suas profecias como pé de igualdade com a Bíblia, dentro do sistema religioso adventista do sétimo dia. Eles lá fundam a sua fé, seus conceitos doutrinários, não é na palavra de Cristo. É nos conceitos formulados pela revelação de Ellen G. White, onde eles dizem que a revelação dela é de igualdade com a Bíblia. É a segunda revelação para conhecer a primeira. Não tem outra revelação, não tem outra doutrina, não tem profecia de ninguém. Da mesma forma, dentro do sistema religioso dos mormons, a doutrina vai ensinar ao povo o livro de Mormon, porque eles dizem que o livro de Mormon é o livro onde está revelada a verdade para a salvação, que foi trazida por um anjo chamado Moroni. Mas isso não é o que Deus revela para nós, irmãos. Isso é uma revelação paralela, satânica, doutrinas de demônios, onde levantaram homens para formular tais conceitos doutrinários em nome de Deus. A revelação da salvação não foi anjo que trouxe. A revelação do caminho para chegar a Deus não foi anjo que trouxe. A revelação da luz de Deus, o caminho para Deus, da salvação para Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele trouxe, ele diz, eu sou a luz. Ele não é uma luz, ele é a luz que guia, esclarece, ilumina o homem perdido, o pecador, que está nas trevas, do engano, da mentira. Jesus, ele é a luz, não tem outra luz, não tem uma segunda luz, não tem uma terceira luz, é uma única luz. Ele diz, eu sou a, artigo definido, luz. Ele é a luz, como também ele é o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem outro meio. Não tem revelação paralela. Não tem visão de anjo. E a própria Bíblia diz, venha um anjo do céu, trazendo um outro evangelho que não seja esse, é anátema. Isso já foi avisado lá atrás. Deus inspirando os apóstolos, como o Espírito Santo, para deixar isso advertido para a gente. Hoje, a maioria das doutrinas estão sendo fundadas dentro de revelação de anjo, dentro de visão, dentro de profecia, dentro de ordenança de homens. Nós temos que seguir, é a palavra de Cristo, irmãos. É a doutrina de Cristo, irmãos. E a própria Bíblia nos adverte. Seja qual for o homem, se não vem a nós com a doutrina de Cristo, não receba. Nós temos que ser vigilantes, prudentes, para analisar a doutrina de Cristo. E tudo que os homens pregam, se não tiver na doutrina de Cristo, não é de Deus. A palavra diz isso. Aparta-se dos tais. Se afastem dessas congregações, desses ajuntamentos, dessas igrejas que estão sendo formadas por ensinamento de homens que não condiz com a verdade do Evangelho, que não traz os conceitos, os princípios estabelecidos no Evangelho de Cristo. Se apartem desses grupos que vivem essas manifestações, esses movimentos vãs,
que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Saiam desses grupos que vivem dentro desses rituais de poder, de profecia, de revelação, que não se enquadram no Evangelho de Cristo. Irmãos, vigiem. Vigiem, sejam discípulos de Cristo, prudentes, zelosos da doutrina de Cristo. Tem muita gente que é zeloso com a sua igreja. Tem muita gente que é zeloso da sua instituição. Tem muita gente que é zeloso dos seus líderes. Mas a Bíblia nos manda ser zeloso da doutrina. Cuidar da doutrina. Examinar a doutrina. Se manter na doutrina. E estar na autoridade da doutrina. Seja qual for o homem que vem até nós, trazendo ensino, revelação, visão, trazendo alguma doutrina, conceito de Deus, se não está na verdade do Evangelho de Cristo, não receba. Não importa quem é esse homem, a autoridade para a igreja é Cristo e a sua palavra. O povo hoje está invertendo os valores. Por quê? Porque estão sendo ensinados dessa forma, que tem que se submeter é os homens, é o ministério, é a igreja, é a instituição, porque ali estão fazendo a vontade de Deus, mas a palavra não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Jesus mandou ser prudente, vigiais, acautelai-vos com os falsos profetas, acautelai-vos com os ensinadores, sejam prudentes, analisem. Se não traz a doutrina de Cristo, não receba. A autoridade não é o homem, é a palavra que nós devemos estar firmando a nossa fé, a nossa vida com Deus. O alicerce, a base da nossa fé não é uma igreja, não é uma instituição, não é uma religião, é a palavra de Cristo. Irmãos, quantos estão perdidos? Eu digo perdidos. E o que eu fico triste é que eu vejo muitos irmãos julgando outros porque não está dentro do sistema igreja que eles estão e ficam julgando os outros que não são de Cristo. Eles entendem, eles acham que são mais de Deus porque estão praticando a vida religiosa. Enquanto os que estão lá fora estão fazendo a obra do reino de Deus, estão testificando de Cristo, estão pregando a palavra de Cristo, estão levando a luz de Deus para outros, enquanto esses que se julgam o mais santo, o povo escolhido de Deus, que estão dentro de muitas igrejas. Não estou generalizando, porque eu sei que tem irmãos em Cristo dentro dessas congregações, mas a maioria dos religiosos hipócritas julgam os demais que não são de Deus, porque não estão dentro do sistema, submisso ao cabresto do homem, que é o líder, onde eles têm como o poder espiritual, a autoridade espiritual, para eles se submeterem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A autoridade espiritual para que a igreja se submeta não é religioso, líder, nem pastor, nem homem algum. É a palavra, é a Cristo. A autoridade espiritual para a igreja se submeter é a Cristo. Estão entendendo, irmãos, isso aí? Então muitos estão dentro de congregações, das suas reuniões, estão mortos, com o nome de que vivem. E eu peço a vocês, cuida de ti e da doutrina, irmãos. Examine-se a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não foram reprovados. Bom dia. Eu não vi ainda não, não sei se está ou se não está, viu? Eu não vi ele sair também ainda não, ele está aí o carro dele. Tá. Vá, pode ir. Vocês estão entendendo, meus irmãos, essa situação, essa realidade que eu estou falando? Vocês estão compreendendo isso que eu estou trazendo para vocês? O que eu prego aqui é a luz de Deus. A minha preocupação é levar o esclarecimento. Eu não estou preocupado em formar grupo, em ter seguidores, em ter pessoas que me sigam, que creiam, não é? No meu conceito religioso, no que eu prego. Não estou aqui atrás de fama, nem de discípulos não, irmão. Eu estou aqui para formar discípulos para Cristo. Esclarecer, orientar, instruir os irmãos, levar a luz de Deus.
trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é a igreja sistema ministério. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, são pessoas que estão em vários lugares, independente se está reunido dentro de um local, instituição ou não. A igreja de Cristo não se limita a um quadrado, a uma instituição. A igreja de Cristo somos nós, pecadores que ouviram a mensagem do Evangelho, creram em Jesus, entregaram-se não a uma religião, não a uma igreja, para viver as devoções, as práticas de igreja, mas se entregaram a Cristo, para viver a sua palavra, devoto ao senhorio de Cristo, praticante, submisso à palavra, sendo prudente, vigilante e perseverando a estar na palavra. Igreja somos nós, pecadores, que se converteu a Cristo, recebeu o batismo, a remissão de pecado, o selo de Deus, o Espírito Santo, não dentro de igreja, mas em Cristo, com o arrependimento para a remissão de pecados, recebemos o batismo que Cristo batiza com o Espírito Santo, pelo qual somos selados como propriedade de Deus, que é o penhor, a garantia da redenção. Ser levado, tomado para Deus, onde Deus vai tomar para si o seu povo na terra. O povo de Deus na terra não está caracterizado dentro de uma forma religiosa. O povo de Deus na terra não está principiado, não está caracterizado. O sinal do povo de Deus na terra não é uma instituição igreja, não é uma veste, não é uma formalidade religiosa. O sinal que marca o povo de Deus na terra é o Espírito Santo, que transforma o entendimento do pecador, que dá a ele o entendimento da verdade do Evangelho, a certeza da sua comunhão com Deus pela fé em Cristo. O sinal de Deus para o seu povo na terra não é uma igreja, não é uma religião, não é uma formalidade religiosa. O sinal de Deus, o selo de Deus que marca o povo de Deus na terra é o Espírito Santo, que vai levar esse povo a ser luz, esclarecer os que estão nas trevas, por meio do conhecimento, do entendimento transformado, levando a verdade de Cristo, mostrando a fé, a confiança e a esperança em Cristo, não dentro de uma igreja, não dentro de um sistema de rituais, de sacrifícios, de obrigações, de usos e costumes de igreja, mas é uma vida com entendimento em Cristo, pela palavra de Cristo, sendo devoto e praticante da palavra de Cristo. Cuidado, irmãos. Busque enquanto é tempo conhecer a verdade que vai libertar você. A libertação que Deus quer dar na vida do homem é aqui, no entendimento do homem, pelo qual o diabo cegou, aonde o homem está preso, levado ao engano e à mentira por Satanás. Jesus é a luz de Deus, que ilumina o nosso entendimento, nos faz ver a realidade e conhecer a verdade, que é Ele mesmo. Essa verdade que muitos ainda não conhecem, ainda que falem em nome de Deus, se reúnam em nome de Jesus, vivam seus rituais e sacrifícios de cultos em nome de Jesus, mas ainda estão presos, não são libertos, porque ainda não conheceram a verdade. Estão vivendo dentro do engano e da mentira, por não conhecerem a verdade. A maior libertação que Deus quer dar no homem, a maior prisão que o homem está, é na mente, onde o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, privando-os da verdade de Deus, levando-os a andar numa vida maldita, abominável, reprovada por Deus, e eles entendendo que estão servindo a Deus. Essa é a maior prisão que Jesus veio para libertar o homem. Quando Jesus diz, eu sou a luz tem o trabalho de clarear, esclarecer. Jesus quer fazer isso na mente do homem que está preso nas trevas, entenebrecida, sem a visão verdadeira, sem o entendimento verdadeiro de Deus.
Jesus é a luz de Deus que ilumina nossa mente, nosso entendimento, para conhecer a verdade pela qual somos libertos. Que Deus abençoe você. Que nesta hora você receba esse ensino. E deixe a luz de Deus iluminar a tua vida. Deixe a luz do céu entrar. Jesus é a luz de Deus, é a luz do céu. Amém, meus irmãos? Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos, trabalhando para o bem do corpo de Cristo, levando a verdade que liberta, a salvação de Deus para o mundo, que é o evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Porém, a escolha, a decisão é do homem. Os que não creem serão condenados. Ainda que pensem que estão salvos, ainda que pensem que estão vivos, mas estão mortos, com o nome de que vives. Porque vida com Deus, só quem está na verdade, na palavra, em Cristo, que é a verdade de Deus, a rocha, o alicerce, para o homem estar firmado na fé e com a vida, na esperança em Deus. Amém, meus irmãos? Fica essa orientação para vocês. Compartilha aí instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos.